Solo Leveling, a gente viu que os Itarim, que são a nova ameaça da obra de Solo Leveling Ragnarok, apareceram e foram estabelecidos dentro da situação. E por causa disso, o Sung não só mandou o Bero, mas agora a gente vai ver como o Sorro tá lidando com toda essa situação. E se você tá curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. Beleza, quem falou Art, galera, antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vão conter spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada na prévia ou no primeiro capítulo. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E pra dar uma relembrada no que rolou no capítulo passado ou na prévia, a gente viu que o Sung acabou tendo que ajudar os governantes justamente porque uma nova ameaça tinha aparecido, que no caso seria os Itarim, que seriam deuses que são extremamente poderosos, e por causa disso ele até quis mobilizar boa parte do seu exército pra mandar de volta pra Terra única e exclusivamente porque esses caras queriam que eles só se focassem em um ponto, enquanto eles basicamente abriam uma fenda dimensional única e exclusivamente na Terra, já que o único canto que poderia ser do gosto desses caras para poder devorar a mana seria a Terra. Mas como os governantes não avaliaram aquela situação muito bem, única e exclusivamente porque se eles fizessem isso provavelmente eles iam perder, o Sung resolveu mandar só o Bero única e exclusivamente também, para que o Soul finalmente despertasse os seus poderes, desse modo encerrando essa prévia. Para começar nesse capítulo número 1, a gente já vê que o Soul finalmente tinha ido para dentro da faculdade e tinha se tornado um grande pintor, sendo até muito bem elogiado pelo professor, que até pergunta para ele por que ele não entrou no departamento de insetos, já que ele sempre pintava formigas, fazendo com que o Sorro explicasse para ele que ele não via muita necessidade, já que a única coisa que sempre interessou ele foi formigas desde pequeno, e por causa disso talvez o departamento de insetos não iria querer ele. E com tudo isso a gente vê que ele e o professor vão lá tendo altos papos com o Sorro falando sobre o fato de ele sempre ser fissurado por formigas desde pequeno e não se lembrando porque dessa fixação, com a gente também descobrindo sobre o fato de outros seres terem invadido o mundo no processo através de portais, e que 2 anos atrás, num grande cataclisma que tinha acontecido anteriormente, o pai e a mãe dele tinham desaparecido, o que faz com que a gente fique com uma pulga atrás da orelha, já que a gente sabe que o Sung, pelo fato de ter ido ajudar os governantes, estava fora do planeta, mas a Tia era uma completa curiosidade. Afinal, a gente não sabe se o Sung foi ajudar os governantes por interesse, já que talvez a Tia teria sido pega em algum desses eventos e teria conseguido recuperar todos os seus poderes de caçadora, voltando a ser uma caçadora de rank S, além de talvez recuperar todas as suas memórias da sua vida passada com o Sung. E ter feito isso por ver que o Sorro já estaria de maior, ela iria ajudar o seu marido de alguma forma, ou o fato do Sung ter ido ajudar os governantes talvez tenha alguma coisa a ver com a Tia. Mas enfim, depois de tudo isso, enquanto o professor ia olhando todas as pinturas do Sorro, ele acaba se interessando por uma que em particular era destacada entre as demais, que no caso era uma formiga gigante e escura com detalhes roxos que estava em pé em 2 patas. E bom, eu acredito que muita gente já deve ter percebido que eu tô falando do Bero aqui, mas quando perguntado pro Sorro o que era aquilo e por que aquela formiga tava em 2 patas em pé como se ela fosse um tipo guerreiro, o Sorro responde que ele não sabe dizer ao certo por que aquela formiga é daquele jeito naquele momento, mas ele lembrava que ele acabou indo ver ela dentro de um pesadelo, já que ele sempre tinha esse mesmo pesadelo até o ensino médio, onde ele sempre acabava indo para um mundo completamente escuro, e por causa disso tinha que lutar com várias criaturas a ponto de conseguir subir de nível, mas caso ele perdesse, ele acabaria perdendo o nível dele e voltando até o nível 1. Mas após o Sorro e o professor continuarem essa conversa, é que a gente vê que alguns alunos que estavam meio que mexendo em algumas partes da sala descobrem que dentro daquele salão tinha um portal escondido, fazendo com que muita gente se apavorasse ao descobrirem que na verdade aquilo era um portal. E graças a isso foi aí que o professor foi averiguar o que estava acontecendo, fazendo com que ele pedisse pra galera se acalmar, já que àquela altura do campeonato aquele portal ainda não tinha sido rompido e não estava nem perto disso acontecer, fazendo com que boa parte da galera ficasse mais tranquila com toda aquela situação. Só que enquanto o professor ia chamar boa parte da galera pra resolver esse BO todo, é que a gente vê que mesmo nesse momento não basta ter só sorte, já que tem sempre um cara pra fazer uma cagada, e foi isso que aconteceu, porque 3 estudantes, no caso eu acho que são 3 estudantes, foram até esse local, já que ninguém poderia tocar, e eles se escolheram pra poder vigiar. Só que é óbvio que eles nunca fizeram isso com boas intenções, já que eles recentemente tinham descoberto através da internet que esses portais
portais tinham fluidos que acabavam sendo soltos pouco antes do portal abrir, e um desses caras pega e fala que caso eles inalassem ou tocassem nesses fluidos, eles provavelmente teriam de exportar como caçadores mais pra frente. E isso seria o suficiente para fazer com que eles pudessem entrar dentro das masmorras para conseguir uma montanha de dinheiro. E disso é aí que um dos colegas que tava junto com ele fica meio que com medo, porque eles não sabiam qual eram as reações que aquilo poderia dar, ou se aquilo realmente era verdade, já que era basicamente um boato que tinha sido solto. E isso me faz pensar, será que não tem uma defesa nacional para pegar e falar se essas coisas realmente seriam seguras, ou se seria uma boa ideia o professor sair do lado de 3 alunos que provavelmente poderiam fazer besteira com um negócio desse? Bom, enfim, o cara acaba meio que convencendo ele, pegando e falando que o professor já tinha ganhado bom dinheiro, mas vinha doando tudo para as artes justamente porque ele era um caçador de ranquia, e mesmo ele ainda conseguia ganhar um bom dinheiro com todos os seus trabalhos dentro das masmorras. Bom, pelo visto, o valor do dinheiro se inverteu, né, galera? Porque a gente via que lá no começo de Solo Leveling, o Sung não conseguia nem pagar direito os tratamentos da sua mãe, além de conseguir dar uma vida legal para sua irmã, antes de conseguir todos os poderes dos Monarcas das Sombras. Só que quando eles finalmente se decidem e um dos alunos toca, tudo que acontece é que acaba dando ruim, única e exclusivamente porque na hora que essa fumaça acabou saindo de dentro do portal e ele tocou, o corpo dele não só teve uma grande reação, como ele também foi para próximo dos outros alunos, e o professor acabou chegando até ele no momento seguinte, fazendo com que a gente descobrisse que ele tinha recebido um efeito colateral ao ter tocado naquilo. Mas como o professor ainda não sabia o que estava acontecendo, ele ainda tentou falar com o aluno, ver se ele reagia de alguma forma, mas a única coisa que acontece é que um pouco da fumaça que ele tinha inalado começa a sair de dentro do seu corpo, e só dá tempo do professor pedir para que todos os alunos se distanciassem, até que no momento seguinte a gente vê que todo o corpo dele acaba pegando fogo com uma coloração azul, fazendo com que o corpo dele fosse completamente carbonizado, talvez por não aguentar o despertar, ou talvez porque aquele seria um modo errado, ou teria feito alguma coisa errada na hora de tentar virar um novo caçador. E depois que boa parte da galera tinha ficado completamente horrorizada com aquela cena, e a gente vê que o corpo dele tinha voltado a ficar inanimado, é aí que do nada todo mundo tem uma surpresa naquele momento, já que a gente descobre que o corpo dele tinha voltado a se reanimar, e pior, porque ele tinha virado um tipo de espécie de monstro que pega fogo azul. E por causa disso é aí que a gente já vê que o professor tava tentando tomar as devidas precauções, chamando a cavalaria para poder lidar com essa situação, sem falar no fato de que esse monstro agora estaria bloqueando a única saída que eles teriam de dentro daquele salão, ou no caso, aquele lugar. Fora o fato de que esse monstro agora estaria atacando todos os outros alunos, e por causa disso todas as feridas fariam com que os alunos caíssem sem reação nenhuma no chão. E para completar, graças a isso, a gente vê que boa parte dos alunos acabam correndo em pânico para lá e para cá de imediato, o que acabou sendo pior única e exclusivamente pelo fato de que todos os alunos que foram atingidos estavam se levantando e começando a atacar os outros alunos nesse momento. Desse modo, já meio que encerrando esse capítulo da novel de Solo Leveling número 1. Então, galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô curioso, porque eu quero saber o que vai acontecer mais pra frente, se o Bero vai chegar a tempo, ou se o Sorro vai libertar todos os poderes dele pra poder lutar como todas essas criaturas, em forma de poder proteger todos os seus amigos. Também tem alguns pontos que eu acabei esquecendo, como o fato do Sorro ter mencionado que no momento em que ele acabou sonhando no pesadelo dele, em que ele lutava com todas as criaturas no Reino Escuro, parecia que o boss que ele acabava enfrentando no final era o pai dele, e talvez isso possa ser um indício que o Sung vinha treinando ele inconscientemente para alguma emergência, para que caso ele não tivesse ali, ele soubesse como se defender. Mas é claro, se você quiser ver quando tudo isso acontecer, e se eu tô acertando em algum momento as coisas que eu tô falando aqui, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo em primeira mão, que eu vou sempre estar tentando trazer fresquinho para vocês estarem dando uma olhada. E não vão embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando alguns vídeos para vocês estarem dando uma olhadinha, além de uma playlist de alguns outros conteúdos que eu trouxe recentemente pro canal. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.